do Senhor Jesus? Tá bem forte que Ele merece o nosso louvor. Diga glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar, fique bem à vontade. Você já louvou aqui, já teve oportunidade. Daqui a pouco vamos louvar mais, vamos orar mais. Mas nós vamos entrar agora na mensagem. Daqui a pouco nós vamos nos preparar para participar da Santa Ceia. E essa Santa Ceia está sendo muito especial. É a última desse primeiro semestre, né? Os 6 primeiros meses do ano estão daqui a pouco se concluindo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, dirigido os nossos passos. E eu creio que Ele vai continuar fazendo isso hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, abrisse ela no Atos dos Apóstolos. Eu estou fazendo um estudo, já há alguns dias eu estou meditando nesse assunto, para a gente falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Houve 2 manifestações diretas da Trindade. A primeira foi na criação. Quando lá do céu Deus falou. Quando lá do céu Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Só que eles eram espírito. Jesus não havia se manifestado na carne. Isso foi lá na criação. E o Espírito Santo também ainda não tinha um poder de atuação direta, como ele tem nos dias atuais. Então, a primeira manifestação do Espírito Santo, da Trindade de Deus, foi lá. E depois no batismo de Jesus, quando ele estava em terra, como homem, ao auge dos seus 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista. E lá do céu ouvia-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E da mesma sorte veio sobre ele uma pomba, era uma representação do Espírito Santo, e pousou sobre ele, a segunda manifestação da Trindade. Eu sempre comento que no Antigo Testamento, se a gente for ler de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, Deus se dirigia aos homens de uma forma muito direta. Você percebe lá no Éden. Todos os dias pela viração, era mais ou menos 6 horas da tarde, né, no final do dia, Deus se revelava ao Adão. Conversava com ele, tinha contato com ele sobre aquele dia e já o preparava para o dia seguinte. Então todos os dias Deus tinha contato com Adão. Depois ele teve contato com Caim, quando ele cobrou o Caim, que o sangue do irmão dele foi derramado sobre a terra, pedia justiça. Depois Deus se dirige a Abraão, a Isaac, a Jacó, se dirigiu a Moisés e a tantos outros que você vê Deus falar diretamente com ele. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós observamos Jesus em evidência, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele estava em plena evidência, que inclusive se manifestou o mundo espiritual que era desconhecido até então. As pessoas, elas não conheciam o mundo espiritual. Elas conheciam Deus e elas até tinham um entendimento que o bem e o mal provinham de quem? De Deus. E quando Jesus veio, que ele se manifestou na carne, ele começou a mostrar que por detrás de qualquer anormalidade, que por detrás de qualquer situação, né, adversa, qualquer situação que não estava dentro do controle, aquilo existia uma atuação maligna por detrás. E Jesus começa a revelar isso, mostrando que existiam os demônios, que o mundo espiritual era ativo, e que as pessoas deveriam agora ter compromisso com Ele, com Deus. E através do nome dele foi começado a nos ensinar que nós expulsaríamos os demônios e destruiríamos as obras das trevas, no seu nome, na autoridade que é no seu nome. Então veja a segunda pessoa da Trindade em evidência no Novo Testamento. Quando Jesus partiu, antes da sua partida, ele disse para os seus discípulos, eu irei, mas não vos deixareis órfãos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, que eles não podem ter, esse vai ficar com vocês. O Espírito Santo. Glória a Deus. Ele está em atuação até hoje. Eu acredito que até o dia em que nós seremos arrebatados dessa terra, ou até o dia em que nós partirmos, né? Os 2 eventos podem acontecer. Jesus pode vir buscar a sua igreja, ou um dia nós morreremos. Os 2 eventos um dia vão acontecer. E nós seremos retirados de sobre essa terra. Até esse dia o Espírito Santo estará conosco. Glória a Deus. Para quê? Para nos dirigir, para nos ensinar, para nos guiar, para mostrar o caminho, para fazer com que a gente possa reconhecer quando não estiver bem,
O Espírito Santo tem esse poder de atuação. Não tem como uma pessoa desenvolver a salvação dela se ela não tem o Espírito Santo, irmãos. É por isso que você percebe que durante os anos na igreja, muita gente se desvia. Ela começa uma caminhada com Deus, só que com o passar dos anos, com os acontecimentos que vão surgindo, muitas pessoas desanimam e se desviam. Isso é a ausência literal do Espírito Santo. Ele não está em atuação na vida da pessoa. Ele não tem mais poder de convencimento dentro daquele coração. Porque ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se ele não tem mais esse poder de fazer nada na vida da pessoa, triste fim para ela. E aqui nós vamos entrar nesse contexto falando da igreja de Éfeso. Olha só, Atos dos Apóstolos, você abriu lá? Capítulo 19, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Olha só que interessante. Diz assim a palavra, vamos ler? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Eu acredito perfeitamente que aconteceu um determinado fenômeno. Você que é espiritual, você que já entende as letras das Sagradas Escrituras, você tem uma dicção melhor para tratar da Bíblia, para falar de alguns assuntos espirituais. E eu acredito que o Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele teve aquela noção: eu preciso sair daqui de Corinto, que era o lugar onde ele estava ali por um tempo ministrando a palavra, e ele teve aquele discernimento do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ir até Éfeso, preciso saber como é que está aquela região. E ele foi, deixou o Apolo cuidando de Corinto, que era uma igreja já estabelecida, e ele vai até Éfeso. Quando ele chega naquela região, ele encontra lá alguns varões, alguns irmãos que eram crentes, discípulos de Jesus. Quando fala discípulo, eram seguidores. Haviam reconhecido Jesus como Senhor e seguiam a doutrina ensinada por Jesus, que foi ministrada pelos apóstolos. Então, aqueles homens estavam ali fazendo a vontade de Deus, servindo a Jesus. A igreja estava instituída. Só que aquela igreja, quando Paulo começou a conversar com aqueles irmãos, ele deve ter notado algumas deficiências. Ele deve ter notado deficiência no conhecimento, deve ter notado, deficiência em algumas coisas que eles falaram. Ele deve ter observado: esses homens parece que são meio mornos, são frágeis. Eu tenho conversado com eles, eu vejo até que eles têm temor, eles são zelosos, mas eu tenho observado que eles são tão para baixo. E aí o Paulo faz uma pergunta direta. Ele percebeu, teve discernimento de espírito. Ele perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? Quando creram? Quando receberam a Jesus? E aí eles disseram, olha só a continuação, o que eles disseram? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí aqui entra a nossa mensagem, irmãos. O Paulo, quando ele percebe a deficiência que aqueles homens tinham, talvez no transmitir o recado da palavra, ele percebeu: esses homens estão faltando um pouco mais de ousadia, de posicionamento, está faltando um pouco mais de percepção, de direção. Essa igreja de Éfeso, pelos anos que ela já tinha, ela não havia crescido, muito provavelmente pela ausência do Espírito Santo. Veja que eles haviam sido doutrinados, há muito tempo atrás, nós vamos já ver isso. Não era de agora, já era uma igreja estabelecida há alguns anos, mas ela não havia uma expansão, um crescimento. Era uma igreja que ela não conseguia desenvolver. As pessoas que entravam por aquelas portas, não conseguiam ter um entendimento mais aperfeiçoado, justamente pela ausência do Espírito Santo. Isso aqui é uma realidade que a gente tem que trazer para a gente hoje. Por que eu não consigo crescer? Por que infelizmente, a minha vida espiritual ela não desenvolve? Eu não consigo passar desse patamar que eu estou vivendo agora. Por que são tantos empecilhos no dia a dia que eu não consigo ter uma vida eloquente de oração, por exemplo? Os meus tempos estão tão apertados que ao mínimo, eu consigo fazer uma coisa básica para Deus.
Ele percebeu, esses homens está faltando alguma coisa. Vocês já receberam o Espírito Santo? Ele disse, nós nem ouvimos falar. Mas aqui entra um outro detalhe. Era uma deficiência que eles tinham de não ter o Espírito Santo, mas não era uma deficiência só deles. Era algo que ainda não tinha sido apresentado a eles. Existe uma diferença. Se você vai para uma prova e você tira 0 naquela prova porque aquela matéria não lhe foi passada, você não tem que se preocupar com isso. Eu tirei 0 naquela matéria porque não me foi passado sobre esse assunto, eu não sabia. Agora, você vai para uma prova e tira 0, tendo tido a noção que você teve aquele ensino, teve aquele acompanhamento, teve aquele tratamento para que você entendesse o assunto e não entendeu, aí é uma outra questão. Mas o fato é, aquela igreja não tinha condições de crescer, eles não tinham condições de desenvolver a sua salvação ainda mais, porque lhe faltava o principal, o Espírito Santo. Eu fiz algumas anotações, eu até ontem pregava com jovens e comentei sobre isso. O Espírito Santo, ele faz o quê? Dá discernimento. O Espírito Santo, ele convence as pessoas. O Espírito Santo, ele ensina. Tem coisas que você não vai ficar perguntando por aí afora. É assim ou não é? Não precisa perguntar. Você tem a palavra, você amadureceu, o Espírito Santo está na sua vida, você entende perfeitamente. Tem coisas que você tem que perguntar. Amém? Eu não sei, pastor, tem que perguntar. Agora tem coisas que não carece perguntar. Você amadureceu, você chegou a um patamar diferenciado. Você não tem mais aquela estrutura mínima, sua estrutura melhorou. Você já conhece. Não precisa perguntar, o Espírito Santo ensina. Né? Na continuação eu anotei aqui, ele falou, ele corrige. Você sabe por que muitas pessoas não se convertem na sua totalidade? E às vezes elas até ficam chateadas quando é tratado de alguns assuntos que são pecado? Por quê? Porque o Espírito Santo não consegue corrigir ela. Aí ela ouve o pregador corrigindo, falando de determinados assuntos que é pecado, ela fica com raiva. Isso é a ausência de quem? Do Espírito Santo. Eu vou ficar careca de falar isso. Espero que eu não fique careca. Mas tudo bem. Meu coroa tem uma careca bem aqui no meio da cabeça. Mas tudo bem. Não sei se eu vou chegar a esse ponto aí, né? Hoje tem tratamento para tudo, né? Mas eu acredito. Você vai... Nós vamos ficar careca de falar isso. Pessoas que moram juntas, elas estão erradas. Morar junto é pecado. Eu não devia ficar chateado quando é tratado desse assunto na igreja. Eu devia chegar, pastor, é o seguinte, eu moro junto, como é que eu faço pra gente acertar esse negócio aí? Se o problema é dinheiro, a gente consegue aqui na igreja. Falo pra vocês sem medo. Quanto que é o negócio do casamento lá? É 250, 350, não sei. Na minha época era essa média aí, 250. Mas pode ser que aumentou muita coisa, a gente resolve. Vamos chamar os irmãos aqui, vamos juntar aqui. Quanto que é? Dá até mais pra pessoa, pra ela fazer um jantarzinho, né? Pra fazer ali, casamos, pronto, tá resolvido. Vem, o pastor abençoe e pronto. Por que muita gente se chateia com isso? Espírito Santo. Tá fazendo a coisa errada, vem a palavra, cobra ela acerca de um assunto. Ela fica chateada. A ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele corrige. Ele mostra para a pessoa que determinadas práticas, determinadas atitudes, determinadas posturas não estão corretas. E imediatamente eu vou lá e me corrijo. É a mesma coisa. A mulher que se veste de uma forma, né? Não vou dizer indecente. Eu vou dizer indecente para não ficar muito feio, né? Ela se veste de uma forma indecente, mostrando as coisas e tal. Você sabe que o homem é só olhar, né? E aí a mulher não vigia e ela pode estar sendo motivo de escárnio para destruir a vida de outros homens. Às vezes homem até na igreja. Um dia eu vi um meme nas redes sociais, o pessoal falando o seguinte: tinha uma mulher na frente, ela estava com a roupa bem colada e estava mostrando essa parte de trás aqui bem definida, né? Chega, a roupa estava entrando para dentro. O irmãozinho estava atrás, ele não sabia se ele orava ou se ele olhava. E aí no meme estava assim: o diabo atenta até dentro da igreja, né? Porque ele tenta fora, mas tentando dentro da igreja também não dá. A pessoa que tem um discernimento de espírito, ela tem um Espírito Santo na vida dela, ela discerne: peraí, isso aqui não é para mim. A mulher de Deus que se preza, que tem um Espírito Santo, ela não se veste de uma forma inadequada. Por quê? O Espírito Santo cobra. Lá dentro do coração da pessoa ele fala: isso não é para você. Ele corrige. Não precisa ninguém estar corrigindo, não. O pastor tem pregado aqui, você vai lembrar, ele pregou na vigília dia 31, não sei se todos estiveram. Na vigília agora, na última sexta, que foi lá na cidade de Operário, ele também falou sobre, né, o João Batista. Mas ele falou antes, né, do João Batista, ele falou sobre o Zacarias, que era o pai do João Batista. E falou da Isabel também.
A Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis. O que era aquilo? Eles tinham o Espírito de Deus com eles. Não precisava ser corrigido, porque antes de ser corrigido por pessoas, eles mesmos já haviam se corrigido. Glória a Deus por isso. É chato ou não é? As pessoas ficarem corrigindo a gente. Eu particularmente não gosto de ser corrigido. Se eu tiver errado em alguma coisa, eu baixo a cabeça. Mas quando às vezes eu sou corrigido por causa de erro de outros, aí eu me revolto, né? Às vezes você está numa responsabilidade, liderando alguma coisa, aí alguém que está debaixo da autoridade errou, e a autoridade maior chega e me cobra. Aquilo me dá uma irritação, fica igual o seu Madruga. Se eu pudesse, pego, né? Fico doido. Porque é ruim ser repreendido, irmãos. Agora, quando a gente errou ali, só no nosso homem interior, na nossa pessoa, falhamos de alguma forma, percebemos que o nosso erro, falamos alguma coisa que não era para ter falado, gritamos com alguém que não era para ter gritado, agimos de uma forma que não era para ter agido, imediatamente o Espírito Santo trabalha dentro do coração. Não era para você ter feito isso. Aí você vai ali para o seu cantinho, se retira, ora, pede misericórdia, depois tendo contato com a pessoa, me perdoa, foi muito agressivo. E aí você ora e Deus, o próprio Deus tira aquilo de você. Isso porque Ele corrige. Quem não aceita a correção, não tem como receber o Espírito Santo. Ele vai te corrigir a toda hora. Nós somos carne, somos fracos. Quando ele fala que a carne é fraca, não é só para a questão do pecado sexual, que nem muita gente interpreta, não. A carne é fraca para tudo. A natureza humana é frágil. E precisa sim de correção. Aquele que diz que não precisa, está se enganando. E o Espírito Santo é a melhor pessoa para fazer isso conosco. Melhor do que qualquer pessoa. Melhor do que o pai para estar corrigindo o filho. Melhor do que o marido para estar corrigindo a esposa. Melhor do que a esposa para estar corrigindo o marido. E assim sucessivamente. Então entenda. Havia uma deficiência. E essa deficiência era a ausência do Espírito Santo. Aí eu, meditando, eu me lembrei de uma palavra que diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? Eles vão ouvir de que forma? Como que eles seriam batizados com o Espírito Santo? Como que eles teriam a evidência de Deus na vida deles se não tivesse ninguém para pregar? Aí eu estava meditando. Veja como é importante você ter uma liderança espiritual que tem discernimento das coisas. Deus vai mostrar o que você está precisando. Deus vai dar a direção para ele de acordo com aquilo que você está precisando. O apóstolo Paulo, ele sai lá de Corinto, faz uma viagem missionária, era já a terceira viagem missionária dele. Ele se desloca lá de Corinto. Eu não olhei o mapa para ter uma noção, mas eu acredito que não devia ser tão perto. E as viagens eram navegações por terra, nem sempre conseguia chegar. Então ele saiu de uma região e vai até outra. E ele chega lá por uma casa. Não, achei tão legal aquele lugar, vou lá na cidade de Éfeso. Não foi com essa intenção. Ele foi lá porque lá Deus estava tocando ele para fazer uma obra. E toda pessoa que Deus enviar para colocar sobre a sua vida, para te ensinar alguma coisa, louve a Deus por isso. Não é nada por um acaso. Tudo tem um propósito específico. Deus sabia da fragilidade e da necessidade daquele povo. E Ele envia um homem que vai tocar justamente naquela ferida. E ele começa a falar: vocês já receberam o Espírito Santo? Ele disse: nós nem ouvimos falar que haja. Aí vem o versículo 3. Isso aqui é muito forte. Olha só o versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhes disseram: no batismo de João. O batismo de João era certo ou era o errado? Era o certo. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, onde a pessoa se reconhecia que ela precisava, que Jesus era o Messias, ela se arrependia dos seus pecados, era mergulhada. Lá no batismo é sepultada a velha criatura, quando volta nasce a nova criatura, para andar em novidade de vida, né? Tendo agora despojado o seu corpo do pecado e vivendo agora em Deus. Então eles estavam vivendo o evangelho de uma forma correta, só que faltava se aprofundar. E é esse o tabu, eu vou falar dessa forma, que muita gente ainda tem. Se aprofundar. Lá em Oséias ele falou: você deve conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu não devo só conhecer, Jesus é o Senhor. Aí eu batizei, mas eu fico só nesse superficial. Eu preciso ir para a Bíblia Sagrada, preciso buscar o Espírito Santo, e todos os dias ter a minha vida com Deus, para que eu possa me aprofundar, para que eu possa conhecer algo a mais. Coisas que eu não entendi, eu quero entender. Infelizmente as pessoas, vou usar um termo aqui, que pode ser um pouco até pesado, mas as pessoas são preguiçosas espiritualmente falando.
há uma dificuldade muito grande das pessoas em separar momentos, às vezes, para orar, para ler a Bíblia. É uma coisa que muitas pessoas não fazem. Existem muitos crentes que estão como os crentes da igreja de Éfeso naquela época. Pessoas que batizaram e pararam por aí. Não se aprofundaram. Não entenderam quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus em atuação hoje. Não procuraram se aprofundar, conhecer. Na época deles era difícil, mas na nossa época hoje está tudo mais fácil. É ou não é? Está na palma da nossa mão tudo. E em muitos momentos, a maioria das pessoas não se preocupam com isso. Fazer os seus devocionais, ter os seus momentos. Não falando só do culto. O culto é lindo, glória a Deus por isso, a gente vem. Mas aqui é só a cereja do bolo. Aqui é o cerimonial público. Mas o cerimonial que a gente faz no particular não existe. É inexistente. Falta aprofundar mais. Você entende o que eu estou falando? Falta aprofundar mais, irmãos. Eles estavam no caminho certo, mas em contrapartida, tinha gente muito à frente deles, eles estavam lá atrás. Tinha gente muito aprofundada, e aí eles estavam longe. O Paulo chega para conversar com eles, e com certeza com uma conotação bíblica do que ele tinha, com a sua percepção da vida espiritual que ele tinha, ele foi conversar com aqueles homens e viu. Esses homens estão muito longe. São muito fracos no que diz respeito ao conhecimento. São muito inertes às vezes. E perceber, falta uma coisa para esse povo. Vou perguntar se eles já foram batizados com o Espírito Santo. Vocês conhecem? Nem ouvimos falar. É isso que muita gente está falando hoje. Você foi batizado com o Espírito Santo? Eu nem sei. Né? Muita gente não tem consciência disso. Mas eu quero tranquilizar o seu coração. Preste bem atenção nisso. Eu falei agora há pouco sobre o dia em que Jesus foi batizado, né? Foi a segunda manifestação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naquele dia do batismo de Jesus, estou falando de mim. Eu já ouvi o missionário comentar sobre isso, mas vou falar de mim. Eu entendo pela palavra, eu não conversei ainda com o pastor sobre isso, mas um dia eu vou ter uma oportunidade, eu vou conversar. Às vezes a gente chega e conversa várias coisas, e às vezes tem coisas que a gente não toca no assunto. Eu vou tocar nesse assunto qualquer dia desse com ele, para ver o que ele vai falar acerca desse assunto. Mas eu acredito que todo crente, quando ele batiza nas águas, ele já tem o Espírito Santo com ele. Mas que fundamento você tem, pastor, para dizer isso? O fundamento é o seguinte: não é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Então, se você recebeu Jesus, foi o homem que te convenceu ou foi Deus? Foi o Espírito de Deus? O Espírito de Deus. Ele que convence a pessoa que tem que largar a bebida, tem que largar o erro, a prostituição, que tem que deixar aquela vida devassa e agora ter uma vida com Deus. Não é os homens que vão chegar e falar isso pra gente, não. Os homens pregam. É o papel dos homens ministrar. Mas quem fala lá no íntimo da pessoa e que convence ela de uma forma muito clara é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então por isso que eu acredito que no batismo você já tem o Espírito Santo. O que eu preciso fazer? A partir de então desenvolvê-lo. Desenvolver o Espírito Santo na minha vida. Como é que eu desenvolvo ele? Através da oração. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ao invés de ficar criticando porque eles não tinham o Espírito Santo, o Paulo ficou ali, você não tem Espírito Santo, vocês são muito lentos. Ele não ficou falando nada disso. Olha a continuação, versículo 4. Olha que interessante isso. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Corretamente, discerniu certinho. 5. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo 12 varões. Perceba uma coisa aqui que Paulo vai fazer. Ele percebe que aqueles homens ainda não tinham essa característica com eles, eles não tinham esse dom de Deus com eles ainda, que era o Espírito Santo. E o que ele faz? Olha, o batismo de vocês é correto, vocês foram batizados no batismo de João. João veio pregar o arrependimento, veio preparar o caminho do Senhor, veio cumprir uma grande obra. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou e disse que dentre os homens nascidos de mulher não houve maior do que João Batista, não houve um maior do que João Batista, que foi o que preparou o caminho.
Então eles estavam no batismo correto, vivendo uma vida correta. Só faltava esse aprofundamento, porque eles não conheciam. É diferente, hoje nós conhecemos. Se não nos aprofundamos, isso é responsabilidade nossa. Não podemos dizer que nós não sabemos, porque sabemos, né? Nós temos o entendimento. E aí o Paulo vai fazer uma coisa. Volta no versículo 6, rapidinho. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Aqueles homens que até alguns momentos atrás eram homens que não tinham muito entendimento, o Paulo trouxe eles ali para um momento de oração. Eles começaram ali a orar. Enquanto ele estava envolvido, orando, falando com Deus, o Paulo sentiu no coração: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho um dom de Deus na minha vida. E começou a impor as mãos sobre aqueles homens. E impondo as mãos sobre eles, a Bíblia diz que aqueles homens também foram batizados. Você sabe quando é que o Espírito Santo ele evidencia, ele sela a vida de um crente? É quando ela tem uma vida de oração. Aí, me desculpe falar, irmão, mas tem pessoas que elas não têm o costume de orar. Você acha que ela vai receber o Espírito Santo? Será que ele vai ser alimentado dentro dela? Porque o que alimenta Deus na nossa vida são as nossas orações. São as palavras que nós meditamos. É por isso que é importante a gente vir à igreja. Porque na igreja você recebe. Enquanto os ministros estão ministrando, às vezes os louvores, o pastor ministra a palavra, depois tem outras ministrações, até mesmo em alguns momentos que são, às vezes, um momento que você fica mais à vontade, às vezes é um momento de ter uma apresentação, alguma coisa, você está ali recebendo, tudo isso faz parte do seu crescimento. E tem pessoas que desprezam isso. Ela não se envolve, ela não procura entender o que está sendo transmitido. Geralmente no momento das doações, tem muita gente que se levanta, sai, vai fazer outra coisa. Não, porque agora eu não tenho uma oferta para dar, então eu vou no banheiro. Fica ligado com Deus. Deus vai tratar de algo com você naquele momento, você pode estar perdendo. Você se desligou. O Espírito Santo ia te mostrar, ia te dar uma direção. Ia vir algo ali para trazer o teu entendimento. Algo que você precisa fazer amanhã. Aí você perde. Que perdeu aquele momento. Perdeu aquela oportunidade. Aqueles homens estavam ali quando Paulo começou a conversar sobre eles, falar do Espírito de Deus. Começou um momento de oração. Aqueles homens ali orando, Jesus maravilhoso, impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar novas línguas. Começaram a profetizar. Quem não tem Espírito Santo tem condição de chegar, eu profetizo na vida do meu filho libertação. Pode fazer isso? Não. Ah, mas não é o nome de Jesus? Sem direção? Tem muita gente por aí que fala no nome de Jesus. A Bíblia fala lá dos 7 filhos de Cefas, que eles chegaram e disseram para os demônios: eu te desconjuro, em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega, que saia desse homem. E o demônio saiu? Não. Porque é o nome de Jesus que está a autoridade, mas quem está falando também tem muita responsabilidade com relação a isso. Glória a Deus. Quem está transmitindo, quem está falando, tem que saber o que está fazendo. Não pode ser uma coisa qualquer, de qualquer jeito. Tem que ter plena consciência do que está executando ali. E se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver discernimento das coisas, sabedoria e ousadia para falar com autonomia, né? Por isso que Jesus pregava e as pessoas diziam: ele prega não como os escribas e fariseus, mas ele prega com autoridade. O que ele pregava com autoridade? Ele sabia do que ele estava falando. Ele era o Messias. Ele sabia do que ele estava tratando. Ele não pregava temeroso, com medo. Será que eles vão entender o que eu estou falando? Será que eles vão gostar de mim? Não, ele falava com autoridade. Os religiosos é que faziam um culto irracional, não é nem racional. Que eles liam lá os rituais e ali eles faziam. É como as pessoas vivem na religião hoje, sem ofender ninguém. Mas na religião vive assim. Eles têm uma prática religiosa que eles seguem aquilo. Eles não deixam o Espírito Santo de Deus trabalhar, ter liberdade para fazer algo na vida das pessoas. E o Espírito Santo de Deus quer essa liberdade na nossa vida hoje. Amém? Para ele trabalhar, para ele fazer as coisas, para ele nos dizer como é que nós vamos fluir, para ele dizer como é que vai ser o nosso dia a dia. Então faltava isso para aqueles homens e agora já não faltava mais. Porque chegou alguém lá com autoridade
e teve essa condição de transmitir para eles aquele recado. E não só de transmitir o recado, mas de transmitir para ele também o poder. Porque Paulo tinha isso com ele. Ele podia só dizer, vocês têm que ser batizados no Espírito Santo. Mas de que forma? Me ensina, me diz como é que é. Nós não sabemos de nada acerca disso. Ele disse, vamos orar. Começaram a orar. E ele vem, põe as mãos, e com a autoridade, cheio de Deus que ele estava, aquelas pessoas foram recebendo também. Foi fluindo, foi fluindo. Eles falavam outras línguas agora. Agora eles podiam expandir a igreja de Éfeso. Começaram a falar novas línguas e profetizar. Tem gente que quer, eu quero profetizar na minha casa, em nome de Jesus. Pastor, não aconteceu nada. E nem vai. Sem essa ousadia do Espírito Santo, sem consciência do que está fazendo, só por falar, não vai acontecer absolutamente nada. Deus nunca mentiu para a gente, Jesus nunca nos enganou. E nós, como pregadores hoje, não podemos chegar para as pessoas e demonstrar uma facilidade que não existe. As coisas de Deus, elas são muito mais espirituais do que a gente imagina, do que a gente possa entender de forma natural. Mas vamos aprofundar. Olha só o versículo 8. Disse: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Quando ele tem contato com aqueles homens, que aqueles homens são batizados, aqueles homens são revertidos do poder de Deus, ele vai agora entrar na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam ali para falar com Deus. E eles falavam com Deus mesmo, era o Deus Todo-Poderoso. Só que eles não reconheciam Jesus, o Messias. Mas ali era uma sinagoga, um lugar onde se orava a Deus. Eles já tinham conhecimento de quem era Deus. Eles acreditavam no Deus de Israel. Mas faltava algo. Faltava agora, para aquele povo, faltava Jesus e faltava o Espírito Santo. Aqueles homens só faltava o Espírito Santo. Eles já tinham reconhecido Jesus, eles tinham batizado no batismo de João. Faltava menos. Agora ele vai para a sinagoga e começa a falar. Ele vai passar 3 meses. Quando a Bíblia fala aqui disputando, é pedindo a oportunidade para trazer uma palavra. Eu acredito que o Paulo fazia o seguinte: ele chegava ali, entrava, ficava aqui como os irmãos estão, e aí tinha os irmãos que iam ministrar. Chegava algum momento, ele chegava para o sacerdote: pode ser minha vez agora? Eu queria também dar uma palavra. Isso era um costume na época, né? Era um costume que eles tinham, né? Tem até algumas igrejas hoje que tem costume também, né, de fazer assim. Eu não vejo isso de uma forma muito legal, porque tem pessoas que você... Já vi lugares aí que a pessoa está bebendo cachaça, ele vem para a igreja, eu tenho uma palavra para te dar, e chega o bêbado lá cantando e louvando, as pessoas tudo emocionadas. Deus usa até os bêbados. Olha a cara de cachorro que eu faço. Hã? Usa até os bêbados. Não usa bêbado coisa nenhuma, irmão. Deus usa quem tem a palavra. Hã? Aquilo ali é só mais um religioso enganando os outros. Tem Deus de coisa nenhuma naquilo. O cara bebeu a pinga, ele vem para cima do altar fazer o quê? Tem que ser seletivo, tem que saber direitinho como é que funcionam as coisas. Tem que pagar o preço, né, de honrar, de obedecer, de servir, para depois ter uma oportunidade de falar com a autoridade, né? Para ter a oportunidade de ministrar sobre alguém. As pessoas não vêm para cá com brincadeira, não. Você vem para cá com brincadeira ou não? Você vem para cá para servir a Deus. Não vai querer receber aqui qualquer um falando qualquer coisa. Vai querer alguém que vai te transmitir o recado com entendimento. E tem autoridade para isso, que foi chamado para isso. Então Paulo pediu autoridade, pediu condições. Vocês me permitem? E ele chega, ele começa a ter a oportunidade. Ele passa, a Bíblia vai dizer que ele passa 3 meses ali. Todas as vezes ele pediu oportunidade para trazer um ensinamento, para trazer uma palavra. E ele pregava, e eu fico imaginando os religiosos daquela época criticando ele. Porque o Paulo, ele fazia parte de uma seita. Qual era a seita? A seita dos zelotes. Quem eram os zelotes? Eram os zelosos da doutrina da lei. Os zelosos da lei de Moisés. Então ele era zeloso ao ponto de matar, se fosse possível. Era por isso que ele matava os cristãos. Quando eles reconheciam que Jesus era o Senhor, aí ele ia lá: e você é crente, você acredita em Jesus? Esse negócio aqui de Jesus não foi para nós, não. Você é contra aquilo que a gente acredita? Então ele perseguia e matava. E não só porque ele era zelote, mas é porque ele fazia parte de uma das autoridades da época, que tinha poder para prender e para soltar. Então ele abusava do poder, né? Se ele era um abuso de poder, abuso de autoridade, né? Hoje é crime.
Mas naquela época não, eles usavam de poder mesmo. Usavam do poder que tinha. E ele foi fazendo isso. Só que quando ele se converte, ele começa a tentar transmitir esse recado para os outros também. E foi 3 meses direto, tentando bater na mesma tecla, falando com as pessoas, tentando mostrar para elas o reino de Deus, quem era Jesus. Aí vinha o versículo 9. Diz o versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O que o apóstolo Paulo fez? Ele passou 3 meses, como eu falei agora há pouco, ensinando, entrando na sinagoga e tentando falar de Jesus, da salvação. O reino de Deus está próximo. E tudo, começou a mostrar. Mostrava os sinais. Os sinais se concretizavam pelas pessoas que eram... A Bíblia não vai mencionar todos os casos, mas os sinais que aconteciam por intermédio do seu ministério, os milagres que aconteciam, gente doente que era curada, gente demoniada que era liberta, tudo isso foi acontecendo. E aí, ele começa a perceber, vai ter perseguição. Começou a crescer, começou a ver as pessoas vindo para Jesus, se batizando, buscando o reino de Deus, e aí começa a ter uma perseguição. Começa a se levantar as perseguições. Alguns judeus que estavam ali no meio se endureceram, ficaram revoltados, porque eles estavam perdendo os seguidores do judaísmo para o cristianismo, né? Para Jesus. E automaticamente eles se revoltaram. O que o Paulo faz? A Bíblia vai dizer que ele separa os cristãos, aqueles que reconheceram a Jesus, e leva eles para uma escola de um homem que pregava lá também o evangelho. Para um local separado, onde lá eles iam ter a condição de cultuar a Deus. Fora daquela sinagoga que já estava tendo briga e confusão lá. E ele leva esse pessoal para lá. Para ensinar, para doutrinar, para mostrar o caminho. Porque eles já tinham recebido Jesus, mas precisavam ser doutrinados. E naquela época, não era que nem hoje. Hoje a gente chega aqui e fala de oferta, você ajuda a obra de Deus, a gente constrói. Para naquela época ele levantar a oferta no meio daqueles religiosos lá era difícil. Para construir uma sinagoga assim de uma hora para outra, isso não ia acontecer. Então ele teve o apoio de uma pessoa que liberou um espaço para que ele levasse os cristãos, para que ele pudesse ensinar aqueles cristãos. Aí vem a continuação, 10. Olha só. Isso durou por um espaço de 2 anos. De tal maneira que os que habitavam na Ásia fizeram o quê? Ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Preste bem atenção nisso. Durante 2 anos, ele tinha pleiteado 3 meses, né, ali dentro da sinagoga. Como ele viu que estava tendo confusão, e lá na sinagoga os religiosos se levantaram contra, e teve ali confusão e tal, ele disse, nós não vamos ficar mais aqui, vamos procurar um lugar. Separou os cristãos do meio daqueles religiosos e levou para esse local. E lá ele começa a doutrinar. E agora, aquelas pessoas foram batizadas, já tinham o Espírito Santo, já tinham o entendimento da palavra, começaram a pregar com ele. E a Bíblia diz que em 2 anos, eles evangelizaram toda a Ásia. Você tem noção do trabalho que foi feito? Por intermédio de um homem só, que saiu de um lugar, que teve o discernimento de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida dele, e foi até outro lugar, percebeu a necessidade, tratou daquilo com o povo, levantou mais pessoas, e aquelas pessoas foram doutrinadas, ensinadas, e eles começaram a pregar, e a Ásia toda ouviu a palavra. Tanto judeus como gregos. Pessoas de outras regiões. E como que eles iam chegar em alguns lugares para pregar em outras línguas? O Espírito Santo deu essa capacidade para eles. Enquanto eles não eram batizados com o Espírito Santo, enquanto eles não tinham essa ousadia de Deus com eles, eles iam morrer em Éfeso, dentro daquela igrejinha de 4 paredes. Eles não iam expandir nem para lugar nenhum. Eles não iam conseguir evangelizar ninguém na rua. É isso que a gente tem que colocar como meta para a nossa vida hoje. Não só de melhorar a nossa estrutura como servo de Deus, espiritualmente falando, mas como também fazer com que outras pessoas sejam, né, encontradas, alcançadas por Jesus, porque nós somos testemunha de Jesus. Amém, irmãos? Nós somos a testemunha. Paulo fez isso. As pessoas não querem prestar tempo mais hoje para sair, para fazer nada para Deus. Você reconhece isso, sim ou não? Falando alguma besteira?
Reconhece de forma geral, sim ou não? Sim. As pessoas não querem mais emprestar tempo para fazer alguma coisa para Deus. Se ouve muito as pessoas criticar. Na igreja não tem ação social. Ninguém ajuda ninguém. Aí quando tem ação social, uns poucos pingados de gato aparecem para ajudar. Cadê o Espírito Santo na vida das pessoas? Que não dá para elas a sensibilidade delas perceberem. Está faltando gente. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Está faltando gente. Você não tem o Espírito Santo para entender isso? Quem não tem Espírito Santo, ó? Pastor que se vira, esses irmãos que se lasquem. Eu? Tem gente que não fala isso com palavras diretamente, mas as atitudes demonstram isso. Só para você ter uma ideia. Mal a gente diz amém, já tem gente, já foi embora. Cadê a sensibilidade do Espírito Santo, irmãos? Se perdeu? Ou ela nunca nem existiu? Tem os dois lados. Ou se perdeu, ou nunca nem existiu. E para muita gente, ó, tanto faz como tanto fez. Entra ano, sai ano. Entra pastor e sai pastor. Não cresce. Por isso que não cresce financeiramente. Tem antipatia de todo mundo. Você pergunta, vamos fazer uma oração. Deus, meu Pai, me abençoe, em nome de Jesus. Tem gente que se for pedir para orar faz vergonha. Pra orar sozinha, ela faz lá a oraçãozinha dela. Mas manda ela orar em público. Você acha que você vai ter condição de evangelizar, de ganhar alguém, se você não tem estrutura nem de orar? Né? Falando de você vir aqui em cima do altar e pregar. Isso aqui é responsabilidade eclesiástica do pastor. E de alguém que ele determina, que auxilia. E é outra questão. Mas eu digo a eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho a minha importância e a importância muito grande. O que eu faço? Tenho essa condição de crescer, de fazer alguma coisa? Às vezes não. Na maioria das vezes não. Tem a reunião de família lá, aniversário de alguém. Tem hora que eles estão procurando assim, rapaz, fulano então ali é crente. Tu faz a oração por ela, tá completando 15 anos. Faz a oração aqui. Você é o crente da família, né? Tem uns que pedem. Tem aqueles que até ignoram. Mas geralmente, em alguns casos, ou na maioria dos casos, as pessoas respeitam. E elas pedem. E às vezes não precisava nem elas pedir, a gente se apresenta. Eu sou membro da família. Gente, eu estou vendo aqui que nossa sobrinha está completando mais um ano de idade. E é o seguinte, nós precisamos selar esse momento com uma oração pela vida dela. Você acredita que a oração é bênção na vida deles, na vida da gente também? Então deixa eu fazer uma oração aqui. Eu queria que você fechasse os olhos, mas antes de fazer uma oração, deixa eu dar um versículo para você. Aí prega lá uma palavra. Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem gente que tem vergonha, gente, de fazer uma oração no seio da família ali. Não está falando nem de estranho, falando ali no seio da família. Ele tem vergonha. Cadê o Espírito Santo? Eu estou com meu familiar doente. Eu vou ligar para o pastor. Tá bom, tem que ligar mesmo, tem que pedir ajuda. Mas e se ele está morrendo ali, não dá tempo de ligar? Você vai lá e você tem que fazer. Você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu. No caso de Jesus, ele ungiu para pregar o Evangelho e tal. No nosso caso, ele nos ungiu para que a gente possa fazer a mesma coisa hoje. E Jesus ainda foi muito claro. Se vocês crerem, vocês farão obras até maiores do que esta. Veja que as obras que Jesus fez foram obras miraculosas. Não fala nem só milagres em si, foram miraculosas. Coisas que os olhos naturais vendo, eles ficam assim. Como é que foi isso? Né? E fez. As pessoas hoje não fazem mais isso. Não fazem. É fato, tem ocasiões que precisa você chamar a autoridade eclesiástica para ir lá e realizar. Mas tem coisas que você mesmo faz. Você não tem o Espírito Santo? A autoridade do nome de Jesus na sua boca? Seu coração? Então vai lá e ministra. Ministra. Para terminar, o versículo 11 e o 12, esses dois últimos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, irmãos. 12, para terminar. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades deles fugiam e os espíritos malignos faziam o quê? Saíam. Os sinais, Jesus ensinou, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Né? Se pegar em alguma serpente lá, se acontecer algum acidente, Deus vai restituir. Vai trazer tudo de novo. Se alguma coisa acontecer na nossa caminhada, Ele se responsabiliza, porque nós temos o Espírito Santo.
Nós somos ferramenta na mão dele. Ele não vai deixar a ferramenta dele se perder. Ou vai? Não vai. Igual tem muita gente que não é ferramenta para nada. Pastor, como é que você pode dizer isso? A gente pode fazer uma coisa. 1 aos Coríntios, né? No capítulo 11, versículo de número 28. Ele vai colocar na tela. 1 aos Coríntios 11, 28, para a gente terminar. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como a deste pão, beba deste cálice. O exame quem faz sou eu. Com relação a mim. Cada pessoa vai fazer a sua revisão. Vai fazer o seu autoexame. E vai identificar. O Espírito Santo não tem condição de ficar aqui mesmo, não. Porque, infelizmente, olha o que eu estou fazendo. Olha a vida que eu estou levando. O Espírito Santo não pode ficar. Mas se você está levando uma vida com Deus, focado na palavra, tem que dizer: Espírito Santo de Deus, me enche. Me fortaleça a cada dia. Me dá a capacidade de perceber as coisas. Eu pregava ontem para os jovens: você que é espiritual, você vai chegar para alguém e vai conversar com ele, você vai entender se a pessoa está bem ou se ela não está. Você consegue discernir isso? Sim ou não? Por que os irmãos não levantam a mão, estão dormindo? Alguém aqui consegue conversar com alguém, não é só experiência de vida, mas discernimento de espírito. Você consegue conversar com alguém e perceber se aquela pessoa está te escondendo algo ou não? Isso não é só experiência de vida. Tem pessoas que já são experientes na vida, ela sabe. Ela sabe que malandro é malandro, mané é mané, né? Mas ela sabe também, ela tem um discernimento de Deus, que ela percebe as coisas com facilidade. Percebe, isso aqui não está legal. E quando vai buscar, quando vai cavar, vai achar. Isso é discernimento de espírito, é o Espírito Santo que dá. Se você está nesse caminho, louvado seja Deus. Até que nos ajudou o Senhor e que Ele continue nos ajudando. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus.